Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença. O doutor Damasceno reuniu mais um monte de coisas que estão acontecendo aí, de informações que estão acontecendo, e que medida provisória sobre os incentivos, né, o- fiscais. Eu acho que vai tomar bastante tempo, né? Eu tinha até anotado aqui, reforma tributária da cesta básica, né? Como é que vai ser, que é muito importante, porque isso hoje alimenta uma parte muito grande da população, o consumo é muito grande, da maioria dos brasileiros, 80%, sei lá. Então, bastante, né? Então, tem esses assuntos, tem três pautas aí, três assuntos na pauta, e eu gostaria, então, que a gente pudesse apreciar mais uma vez aí o esforço do Damasceno em juntar tudo isso, trazer aqui e filtrar para a gente de uma forma inteligível para ver como é que estão as coisas, o que já mudou, o que está mudando, enfim, o que nós fazemos nesse processo toda semana. Uma palavra, meu mestre Damasceno, vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado e bom dia a todos. Vamos à nossa abertura oficial. Acho que hoje eu acertei mais facilmente. Bem, como o Sonoval, presidente da ADASP, falou, nós estamos trazendo aí três temas, e inclusive eu aproveitar, Sonoval, só para ficar registrado ao final, nós vamos falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às contribuições Sim, sindicais, até para ficar já registrado aí no nosso fórum. É, ótimo. Oficialmente, nós temos a medida provisória 1185, que realmente é de grande repercussão. Hoje nós não vamos esgotar o assunto, nós vamos só tranquilizar mais ou menos e direcionar o que podemos fazer para melhor atender ao setor, que ela muda os incentivos fiscais, a tributação sobre os incentivos fiscais do ICMS. Mas, em verdade, não é só do ICMS. Nós vamos comentar aqui que é mais abrangente. E o reflexo do comércio atacadista também nós vamos comentar que não é só no comércio atacadista, mas nós chamamos a atenção para esse detalhe que é um segmento que está mais próximo do nosso fórum. A reforma tributária, que continua tramitando, agora no Senado Federal. Eu trouxe só um item da reforma tributária para nós conversarmos um pouquinho, sabemos qual o melhor caminho. Se a questão da cesta básica, se é o cashback pensado na PEC 110, ou se a isenção parcial prevista na 45. Hoje, aglutinadas, a 45, a 26, a 110 estão tramitando ao mesmo tempo. O ICMS das transferências, o projeto aprovado no Senado, tramita na Câmara somente para orientar, porque muitos questionamentos vieram, inclusive houve uma consulta nacional feita pela ABAD, se apoiaria ou não apoiaria, e só para deixar mais ou menos claro qual o caminho mais seguro para o segmento. E no final, como uma pílula, nós vamos acrescentar também a questão das contribuições sindicais. Muito bem. A medida provisória 1185 de 2023, tributação dos incentivos fiscais e subvenções. Bem, essa medida provisória tem um histórico interessante que é bom nós entendamos. Logo no início do ano, o Poder Judiciário foi acionado com a finalidade de realmente determinar a possibilidade de tributação pela União
dos incentivos fiscais dados pelos estados e pelos municípios. Em que consiste isso? O estado ou o município dá uma redução da carga tributária no ICMS para alguns segmentos, uns para angariar uma nova indústria, outro para incentivar um setor do comércio e gerar emprego e gerar renda naqueles estados. Isso é deduzido do ICMS. Quando deduz do ICMS, existe alguma sistemática que é na apuração. Isso não altera a base de cálculo dos tributos federais. Mas temos que é no final do faturamento, ou seja, reduz o faturamento final, e ao reduzir o faturamento, que é base de cálculo do imposto de renda, é base de cálculo da contribuição social, é base de cálculo do PIS e da COFINS, então reduz, obviamente, a tributação federal. É nesse ponto que o governo federal está querendo chegar, ou seja, que os incentivos continuem sendo dados pelos estados, que os incentivos continuem sendo dados pelos municípios, que o incentivo também continue sendo dado pela própria União, mas que esses incentivos sejam específicos para aquela finalidade e não venham implicar na redução da carga tributária devida ao governo federal. Então, é essa a mudança. Quando eles entraram no judiciário, o STJ realmente disse que tinha razão, porém, nem tanta razão. E a decisão do STJ no sentido de que, principalmente, o incentivo previsto na Lei Complementar número 160, que é aquela que veio para organizar a tributação do ICMS no Brasil, ela é de 2017, lá, embora tenha sido vetado pelo governo, pelo presidente da República de então, é, as subvenções, a equiparação dos incentivos fiscais às subvenções, que só poderia ser para aquelas que era um lucro presumido, aliás, um crédito presumido que tinha sido dado. Então, o Congresso Nacional derrubou o veto e manteve uma alteração na lei. Agora, com a medida provisória número 1185, essa mudança que ocorreu e que vinha ocorrendo, que estava no artigo 30 de uma lei de 2014, foi revogada literalmente. E esse é o grande problema que nós precisamos enfrentar a partir de agora nessa medida provisória. Então, qual é a ementa da MP? MPV, medida provisória. Dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou a expansão de empreendimento econômico, que é generalista. Esse crédito fiscal é dado tanto pela União, pelos estados, como pelos municípios, com a finalidade específica. Empresas afetadas, somente as empresas do lucro real. Então, as empresas do lucro presumido não vão ser afetadas por essa medida provisória, só as do lucro real. Vigência. Nós temos tempo para pensar, para meditar, para trabalhar, para modificar, para alterar a proposição. Ou seja, nós temos ainda o resto de setembro, mês de outubro, mês de novembro e mês de dezembro. Porque, embora a medida provisória tenha entrado em vigor do dia 31 de agosto, ela só vai surtir efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, hoje, por enquanto, não se altera absolutamente nada. É bom que se diga que, depois da decisão do STJ, a Receita Federal encaminhou correspondência para quase todos os contribuintes do Brasil que tinham incentivo fiscal previsto na Lei Complementar número 160, para justificar se houve contrapartida ou não. Se houver contrapartida, não teria a tributação. Se não houver contrapartida, tem a tributação. Então, é por isso que muitas leis estaduais, ao estabelecer as regras para a concessão da redução da carga tributária, normalmente exigem uma contrapartida, geração de emprego, estabelecimento físico, outras coisas mais. Por isso, esse cuidado que a gente sempre tem de quando propomos alguma modificação, alguma regulamentação no sentido de a empresa conseguir esses incentivos, que haja a previsão de alguma contrapartida, porque em havendo contrapartida, há uma certa vedação à tributação federal em cima desse incentivo fiscal. O problema maior é que o artigo que eu estou comentando, artigo 30 da Lei 12.973, do dia 13 de maio de 2014, que regulamenta a questão das subvenções e dos incentivos fiscais, foi revogado.
pela medida provisória. Continua em vigor até 31 de dezembro de 2023 corrente, mas a partir do dia 1º, este artigo perde o efeito, ele fica revogado pela lei. O que diz esse artigo? Ele regulamenta as subvenções e incentivos fiscais, esclarecendo que são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, isso não mais poderá ser dedutível. O tratamento é outro, nós vamos ver passo a passo. Essa situação, eu botei nova situação, mas a partir de 1º de janeiro, em vez de ser dedutível da base de cálculo dessas 4 exações, essas subvenções e incentivos gerarão um crédito fiscal para compensação ou ressarcimento. Ou seja, a Receita Federal do Brasil vai estabelecer um crédito fiscal para as empresas, em vez de reduzir a base de cálculo, para ele compensar ou pedir o ressarcimento. Então, nós temos, em resumo, o seguinte: a empresa do lucro real precisa se habilitar na Receita Federal como beneficiária dessas subvenções ou desses incentivos fiscais. A Receita Federal vai ficar encarregada de classificar as subvenções dadas por municípios, Estado, Distrito Federal e União. E ela vai classificar em 2 grupos, ou seja, subvenção para investimento, essa se gerará o crédito fiscal que nós comentamos, né? Um crédito fiscal para abatimento nos tributos ou ressarcimento. E subvenção para o custeio. Esse não dá direito a qualquer crédito. Obviamente que nós precisamos analisar que essa subvenção para o custeio e a subvenção para o investimento é um pouco complexo, porque você fazer essa classificação vai provocar uma insegurança jurídica muito acentuada, porque vai ficar a critério da Receita Federal dizer que aquilo é um custeio, capital de giro, coisa parecida, um custeio, para pagamento de uma despesa, ou é para investimento. Aí vamos pensar o seguinte: você pega aquele valor para diminuir o custo do preço ao consumidor final. Isso é um investimento? O que seria esse investimento? Ou investimento é só em infraestrutura, é só em logística. Então, esse ponto é que precisa, na regulamentação da lei, e agora mesmo na tramitação da medida provisória, deixar bem claro que não está. Tem uma exceção que foi entendida como tal pela o próprio Congresso Nacional. No sumário elaborado no Congresso Nacional já sobre essa medida, eles estão entendendo a manutenção das disposições previstas no artigo 9º da Lei Complementar número 160 de 2017, que inclusive foi vetado pelo presidente da República e foi mantido pelo Congresso Nacional, o veto foi derrubado. Esse dispositivo equipara os incentivos fiscais do ICMS a subvenção para investimento, para não trazer dúvida. Então, aquela redução, por exemplo, a redução, o termo de acordo que tem nos estados, na Bahia, o termo de acordo do decreto 7799 na Bahia, a redução da carga tributária do ICMS no Ceará através da Lei 13.025, incorporada posteriormente em 2008 por outra legislação, tudo isso em virtude do artigo 9º da Lei Complementar número 160 foi equiparado à subvenção. Então, a redução do valor do ICMS, através dos termos, de acordo aqui no Ceará chamado de RET, Regime Especial de Tributação, foi equiparada à subvenção na forma da lei e assim ela fica mantida. Bom, está aí o dispositivo que nós estamos comentando, que foi mantido pelo Congresso Nacional. Diz o seguinte: o artigo 30 da Lei número
12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, é o parágrafo 4 e o parágrafo 5º. Parágrafo 4 é esse que eu coloquei na tela de vocês aí. Diz o seguinte: os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, leia-se ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas neste artigo. Ou seja, então, é subvenção para todos os efeitos, não se questionando, não tem se comprovar. Quem teria, então, que dizer que não é incentivo fiscal, não é subvenção, é custeio, era a Receita Federal. Se ela conseguisse comprovar isso aí, judicialmente, obviamente, ela poderia cobrar o tributo sobre isso. Mas, à luz da lei, não ficava a critério do contribuinte comprovar essa destinação. Então, isso até o dia 31 de janeiro, de dezembro, está tranquilo. O questionamento vence primeiro, se dentro do prazo de 120 dias a medida provisória não for convertida em lei. E caducar. Se caducar, ok, tudo cai por terra e tudo se mantém como está. Ou se for aprovada, que ela tenha uma análise mais adequada, porque esse dispositivo está no bojo da Lei Complementar número 160. Fica revogado? Aí é um questionamento. Essa medida provisória, ela vai ser recebida como uma lei ordinária. Poderia revogar um dispositivo de uma lei complementar que é superior hierarquicamente? Então, são questionamentos que vai levar à judicialização, com certeza. Então, nesse sentido, eu até tranquilizo o comércio, o setor atacadista, de que essa MPV não terá grande repercussão para o nosso segmento. Mas para dizer que não é só o segmento atacadista que está preocupado com isso, eu trago aqui para a nossa leitura o Manifesto contra a Medida Provisória número 1185 de 2023, que alterou a sistemática de tributação das subvenções fiscais, assinada pelo grupo Associação Nordeste Forte, cujo presidente é José Ricardo Montenegro Cavalcante, que é o presidente da Federação da Indústria do Estado do Ceará, e da Ação Pro Amazônia, APA, que tem na presidência Roberto Magno Martins Pires. Eles dizem o seguinte em documento publicado oficialmente: os presidentes da Associação Nordeste Forte, ANF, José Ricardo Montenegro Cavalcante, e da Ação Pro Amazônia, APA, Roberto Magno Martins Pires, vem em nome das indústrias, você vê como não é só o comércio, né? Das indústrias dos estados do Nordeste e da Amazônia Legal, manifestar a preocupação com a edição da medida provisória número 1185, de 30 de agosto de 2023, que muda significativamente as regras de tributação dos incentivos fiscais, gerando um aumento da incidência de tributos federais, o que pode tornar inócua a concessão desses benefícios pelos estados e municípios. Estas alterações acarretam numa forma de inutilizar a eficiência desses incentivos, uma vez que os efeitos de sua concessão restam esvaziados com a criação de uma nova tributação, a Receita Federal do Brasil, que passará a qualificar o que é subvenção para investimentos. Nitidamente, visualizamos o malferimento do Pacto Federativo e a criação de uma ambiência de insegurança jurídica para os contribuintes, o que acarretará na judicialização do tema e pode comprometer a permanência de empresas no Norte e Nordeste, trazendo a desindustrialização e a desaceleração de investimento, uma vez que haverá aumento de carga tributária de, no mínimo,
18,25%, podendo chegar a 43,25% sobre o valor dos benefícios fiscais. Ou seja, uma redução de praticamente 50% dos benefícios fiscais hoje concedidos. A possibilidade de redução dos incentivos fiscais destinados ao Norte e Nordeste, lembrando que não é só para o Norte e Nordeste, merece atenção máxima e uma ampla discussão entre os parlamentares. A proposição de medidas que visem o incremento de arrecadação fiscal não pode se apoiar na redução de benefícios tributários fundamentais ao enfrentamento de desigualdades seculares existentes no Brasil. Brasília, 5 de setembro de 2023, assina os dois presidentes. Então, nós estamos vendo que já há uma movimentação nesse sentido. E eu trago aí, sobre o assunto, um estudo apresentado recente pelo Banco Santander. 5 empresas em que benefício do ICMS mais pesaram no balanço de 2022. Essas empresas estão aí, a Soma, a Vio, a Grupo Mateus, a SBF, que tem a Centauri e a Fis, e o Cearense, a Cearense M. Dias Branco. Essas empresas, o Grupo Mateus é maranhense. Essas empresas, eles já sofreram a queda acentuada no valor de suas ações em virtude dessa medida provisória. Lembrando que ela só entra em vigor em 2024. Já surgiu algum efeito negativo para o balanço dessas empresas. Reforma tributária, cesta básica, cashback ou isenção? Na verdade, não se trata de uma isenção, mas é porque o Supremo Tribunal Federal já equiparou redução de carga tributária como uma isenção parcial, né? Então, vamos ver. Cesta básica, isenção parcial, que é o que eu chamei, né? Nós tem a previsão no projeto, do texto aprovado na Câmara Federal, que cria o IVA-DU, não é? Constituído do IBS, que é a junção do ICMS e do ISS, e da CBS, que é do PIS e da COFINS, do IPI, e para os produtos da cesta básica, eles estão propondo uma redução em 50% da alíquota aplicável para os demais produtos. Então, haveria uma redução na carga em 50%. Nesse caso, o preço seria um preço único para todos os consumidores, independente de sua capacidade contributiva. Visando uma maior progressividade, ou seja, a quebra de uma desigualdade, existe uma outra proposição paralela em estudo no Senado Federal da implantação do cashback, que já foi discutido na Câmara Federal. O que seria esse cashback? Aqueles que estão cadastrados, que vêm se cadastrar naqueles programas sociais de apoio, cesta básica, estudo, etc., etc., eles teriam devolvido, da mesma forma que hoje tem esse valor depositado em sua conta pelo governo federal, de um percentual desses produtos da cesta básica. Com isso, eles entendem que só beneficiariam aqueles que realmente precisam e aumentaria, ou seja, a maior progressividade do tributo de consumo, fazendo um tratamento mais igual para todos, tendo como base a previsão da capacidade contributiva do consumidor, no caso aqui do consumidor, e não do contribuinte em si. As empresas, em se tratando da isenção parcial, para as empresas é melhor, porque elas pagarão menos ICMS, no caso IBS, ICBS, e o preço seria de mercado inferior. Se o preço sai mais baixo, obviamente que a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro também será reduzida. No cashback, a tributação continua normal. IBS, CBS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E quem se beneficiaria não seria o contribuinte, quem se beneficiaria seria o consumidor. Então, é um caso a ser analisado, qual é o melhor para o Brasil. Se o melhor é reduzir os impostos para reduzir o preço final, ou se é reduzir o preço final somente para o consumidor, com a devolução de parte do tributo embutido por uma parcela da comunidade.
consumidor, obviamente. Essa é a noção. Nós vamos trazer aqui uma pílula dentro da reforma tributária que vai ocorrer indiretamente. O projeto, o texto aprovado do projeto, estabelece a base de cálculo do PIS e da COFINS com o nome de CBS. Ainda não está lá. E, obviamente, não tem previsão que isso seja calculado sobre a folha. Não tem previsão sobre a folha. E não ter a previsão sobre a folha, a partir da entrada em vigor, que está previsto para 2027, da CBS, esses grupos aí não pagariam o que pagam hoje, 1% sobre a folha salarial. Por exemplo, a DASP paga, a CAD paga, o sindicato paga, todos eles pagam 1% para o PIS. Então, essa contribuição a partir de 2027 não existiria mais. Está aí as empresas, as entidades, as pessoas jurídicas beneficiárias, templos de qualquer culto, partidos políticos, instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, associações sem fins lucrativos, assim, como a DAS está inserida aí, associações sem fins lucrativos, sindicatos, federações e confederações, serviços sociais autônomos, conselho de fiscalização das profissões regulamentadas, CORE, OAB, esses órgãos de fiscalização, fundação de direito privado, as fundações que hoje são mantenedoras de universidades, né? Então, a fundação com finalidades culturais, fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público, condomínios de imóveis residenciais ou comerciais, a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Organização Estadual de Cooperativas. Não são as cooperativas, são as entidades organizadoras, coordenadoras das cooperativas. As cooperativas ficam obrigadas a pagar sobre o faturamento. Então, esse grupo de pessoas jurídicas aí, a partir de 2027, ficariam dispensados do pagamento de 1% sobre a folha para o PIS, ou PASEP, se for público. Bom, semestre das transferências, aprovado no Senado, tramita na Câmara. Foi feita uma consulta sobre um novo projeto de lei na Câmara. Eu quero lembrar que não é um novo projeto. Esse projeto que a ABAD fez a consulta para as entidades não se trata de um novo projeto. É o número que o projeto de 2018, que tramitava no Senado, passou a ter na Câmara Federal. Mas é literalmente o que veio aprovado lá, que nós já comentamos diversas vezes desse fórum, que foi proposto pelo senador, então, senador hoje, ele não foi reeleito, Fernando Bezerra, de Pernambuco. Ele propôs simplesmente tirar do bojo da Lei Candir os dispositivos que determinavam a incidência de ICMS nas transferências. Quer dizer, não tem ICMS nas transferências. A senadora Cátia Abreu apresentou uma emenda ainda no Senado, estabelecendo a questão dos créditos fiscais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não terá ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não representar isso um fato gerador. Não há a transferência da propriedade da mercadoria. Para que houvesse uma certa estabilidade no Brasil, o Supremo decidiu que essa decisão só entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. E que até lá tudo está normal, incide o CMS nas transferências. Bom, a partir de 2024, se essa lei não for aprovada e não for regulamentada, aí a balbúrdia fica geral. Por quê? Porque a decisão do Supremo diz que o contribuinte poderá, a seu bel prazer, transferir o crédito fiscal do estabelecimento fornecedor para o estabelecimento destinatário para abater na hora que for calcular o ICMS a recolher naquela localidade. Bom, critérios de transferência não está estabelecido, deixou ao bel prazer do contribuinte. Então, a lei precisa ser aprovada para que haja critério de transferência. Com essa lei, o COFAS poderá emitir norma interna regulamentando
um convênio CONFAS, uma resolução do CONFAS, um instrumento legal da competência do CONFAS para que isso fique regulamentado. Razão porque nós somos favoráveis à aprovação da lei, e mais ainda, a aprovação do texto que veio do Senado, porque se for modificar, tem que voltar para o Senado, talvez não dê tempo para este ano. E quando chegar janeiro, nós vamos estar nesse limbo aí, nessa dúvida muito grande. A razão porque quem me consultou, diversas entidades me consultaram, eu fui de parecer favorável de que nós devemos apoiar para que esse projeto seja aprovado e seja ainda sancionado neste ano de 2023. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer hoje, e agora estou aqui para ouvir críticas e comentários, meu presidente, a palavra é sua. Sandoval, você está sem som. Pronto. Eu nem ouvi o que você falou por último aí, porque tinha uma chamada no telefone, mas aparece aqui na tela a chamada. Eu tenho que desligar a tela. Aparece aqui na tela. Certo, então nós estamos aí agora abertos aos debates. Isso, vamos conversar. É muita coisa, bastante coisa que você trouxe aí, e ainda temos que reservar um tempinho para o nosso assunto aí dos sindicatos, né? Da Assim, então contribuição sindical. vamos esclarecer. Ainda na nossa sala de espera, de bate-papo, Sandoval trouxe uma preocupação com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a reimplantação ou autorização para a cobrança da contribuição assistencial pelas entidades sindicais. Dizendo que a possibilidade de ser impositiva. Na verdade, ela não é compulsória, porque a aprovação dá a entender não, deixa a critério, no caso ele só fala de trabalhadores, mas isso é extensivo às empresas, também para os sindicatos patronais, concordar ou não. Então, o direito de oposição ele foi mantido. Então, o empregado ou a empresa pode se opor à cobrança da contribuição assistencial. Mas para que fique bem claro, na nossa organização sindical, principalmente depois da Constituição de 1988, nós temos 4 contribuições sindicais. A primeira contribuição sindical, a mais antiga, é aquela que, para o trabalhador, equivale a um dia de salário por ano, descontado na folha de março e repassado pelo empregador no mês de abril. Essa daí, com a reforma trabalhista de 2017, deixou de ser obrigatório. Deixou de... Pois não, Sandoval? A Marisa, a Marisa está nos perguntando, ela gostaria de saber agora se o programa é gravado, que ela possa ver depois. Parece que ela está um pouco aflita. Eu queria só que você comentasse com ela. Desculpa a interrupção, mas parece que ela não pode ficar assistindo, mas quer saber se é gravado. Ela é gravada e é editada e pode ser acessado pelo meu canal no YouTube. É só procurar o meu nome que vai encontrar lá a gravação a partir de amanhã. A partir de amanhã já vai estar disponibilizada. Pelo nosso Obrigado, canal. O meu doutor. nome é José Damasceno Sampaio. Obrigado, gente. Boa reunião. Desculpa aí a interrupção. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Olhe que para não perder o raciocínio, né? Muito bem. Mas vamos lá. Então, eu estava comentando as quatro contribuições, principalmente a partir de 1988, com a nova Constituição, que estabeleceu no artigo 8º a possibilidade das entidades sindicais instituírem contribuição, que é chamada de contribuição confederativa, para a manutenção do sistema sindical. A contribuição compulsória, que o pessoal chamava de imposto sindical, que eu estava falando, que é um dia de salário por ano do trabalhador para o sindicato de base, e ele distribui entre as demais entidades, ou um percentual em cima do capital social da empresa para o sindicato patronal,
Esse, com a reforma trabalhista de 2017, tornou-se, não deixou de ser obrigatório, deixou de ser compulsório, e você pode paga se quiser. Né? Então, mesmo que chegue uma guia para pagar, não precisa nem dizer que não vai pagar, basta não pagar, porque ninguém pode lhe acionar para o pagamento. Aí vem a contribuição associativa. Essa contribuição associativa, ela, a partir do momento que você assina para se associar à entidade, você entra no rol do que está escrito, nas normas que estão escritas no Estatuto Social e passa a ser obrigatório, porque você assume voluntariamente o compromisso de recolher a contribuição associativa. Você foi se sindicalizar por livre e espontânea vontade. Então, essa é a partir do momento que se você se associa, ela não é para quem está na categoria econômica é, é, sem se associar, é só para quem se associa à entidade sindical de sua base. Nós temos a contribuição assistencial, que é esta que estava em discussão no Supremo Tribunal Federal. O que é uma contribuição assistencial? É uma contribuição prevista na CLT, e que diz o seguinte, que ela vem para custear as negociações coletivas de trabalho. Então, o sindicato cobra para fazer as convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho. Então, é para custear isso aí. Ela é estabelecida em Assembleia Geral por ocasião do edital de convocação da Assembleia para as negociações coletivas. Então, elas são aprovadas por essa ocasião e consta do bojo da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho. Até então, o Supremo entendia que você só podia impor essa contribuição assistencial aos associados. Os que não fossem associados não poderiam impor. O que foi decidido agora é que pode sim ser cobrado de quem não é associado, empresa ou o trabalhador, de quem não é associado, preservado o direito de oposição. Agora, o que precisa ser regulamentado é esse direito de oposição. Qual a oportunidade para se opor? É na Assembleia Geral? É numa carta dirigida? Então, isso precisa ser regulamentado, para poder não ficar a dúvida. Hoje não se sabe. Como é o procedimento hoje? O sindicato manda a convenção para a empresa, quando chega o dia estabelecido na convenção, desconta, recolhe ao sindicato e tem um prazo para o trabalhador ir até o sindicato se opor e receber de volta. Alguns, e tem sustentação legal, alguns simplesmente já assinam essa oposição perante a empresa e a empresa nem desconta, em virtude de uma lei maior que diz que os descontos em cima do salário só pode ser efetuado pela empresa com a autorização do trabalhador. Então, o sindicato não teria essa competência. O sindicato diz que sim, porque ele estaria com um documento coletivo que foi aprovado por todos em assembleia, digamos, por participação direta ou por omissão. Seria aprovado por toda a categoria. Mas isso não tem tanta sustentação. Fica um pouco complicado quando vai para a justiça, normalmente se perde a causa. Então, isso é de oposição, para fechar aqui a orientação, é que precisa ficar bem claro. É junto à empresa no ato de desconto, é junto ao sindicato na Assembleia Geral, ou pode ser logo depois de aprovada a Assembleia Geral, numa carta encaminhada ao sindicato. Isso precisa ficar bem claro através de uma regulamentação que a decisão não estabelece. A decisão diz... Aliás, se nós prestarmos bem atenção, o voto dos ministros, está dito que o momento da oposição é a Assembleia Geral. Está dito lá nos votos. Mas o voto não é uma decisão em si. Se constar da decisão, da ementa lá e da decisão, constar que o momento da oposição é a Assembleia Geral, o assunto ficaria resolvido. Então, vamos aguardar o acordo do Supremo Tribunal Federal para ver se eles vêm trazendo no seu bojo essa disposição, que já consta do voto de diversos ministros que votaram agora nessa matéria. Foi unanimidade, Sandoval. Esse é o assunto. Pronto. Continua o debate.
Obrigado. Acho que foi 10-1 a votação do Supremo. Só um detalhezinho. Não, Enfim, não pode ser é, 7-1. não. Nunca mais. 7-1 é que é fatídico. Nunca mais. Nunca mais. É. Então, eu estava vendo aqui essa coisa da cesta básica. Se for para fazer ressarcimento, a minha opinião, vai ser um. Vamos estabelecer um mercado novo aí, porque todo mundo que está inscrito que não fez compra vai fazer compras e vai vir para o nome de. Você tem sempre na família um irmão, um cunhado, um primo, a mulher, o filho mais novo, o pai, não sei quem, que está nos benefícios, né? Então você vai começar a fazer isso, então, botar até um mercadinho para revender mercadoria, porque com um descontão desse, né, meu? Se for 100%, ou você falou que é 50%, um valor sugerido de 50% do total, né? só um minutinho só, para toda a isenção parcial é 50%. Para o cashback, o valor vai ser estabelecido na lei complementar. Porém, vai ter limite de compra mensal. Ah, tá. Se você Tá hoje bom. come 2 pacotes de macarrão, não vai poder comer 3, senão vai engordar, né? Então Vai não engordar pode. muito. Bom, está aberto então aí para as perguntas, dúvidas, debates aí, por favor, fiquem à vontade. Alguém que quer fazer algum questionamento? Mas enquanto eles pensam eles vão questionar, Sandro Rosa, eu preciso dizer também que andou uma proposição lá no Senado Federal do formato de recolhimento do imposto ser no ato do pagamento da mercadoria. Então, tem um software ali no caixa da empresa que já faria a divisão e já remetia para o destino correto, o que é pagamento de mercadoria e o que é pagamento do imposto. Já fazia o cálculo e já faria essa divisão. Acho que hoje nos Estados Unidos é dessa forma, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Então, esse assunto está sendo estudado para que haja uma ferramenta que já separe para evitar a sonegação e diminuir também a possibilidade de fiscalização. Então, já estou estudando essa proposta já para inserir no bojo da reforma tributária que está no Senado Federal. Pois não, Joselto? Ô, Damasceno, bom dia a todos, pessoal. Hoje a gente vive algumas disputas, entre aspas, com relação a muito prestador de serviço de pequeno porte, meio, etc., que compra informalmente através de CPF para revenda de hambúrgueres e etc., etc. Dentro desse assunto que o Sandoval abordou, a questão do cashback, ela vem a incentivar mais ainda esse formato? Você entende isso? Olha, eu não vou entender dessa forma, porque vamos pensar o seguinte: eles, na hora da regulamentação, eles podem abrir uma brecha lá na lei complementar para o MEI, por exemplo, né? Dar uma condição ao MEI, que é esse pessoal que vende o hambúrguer, que está lá na condição de MEI cadastrado. Mas a previsão que está no texto hoje é para consumo, somente para consumo, e para aquele pessoal que já está cadastrado naqueles benefícios sociais que já existem hoje. Bolsa Ah, Família, entendi. Bolsa. Bolsa Então, Família. essas coisas assim. Esse pessoal que já é cadastrado. Então, quem fiscaliza isso? É quem está na ponta. Normalmente, quem fiscaliza é o município. É a prefeitura Uhum. do município que fiscaliza a condição. É porque você sabe que agora mesmo foi dada uma limpeza, uma peneira. Aí o pessoal diz: não sei quantos mil beneficiários perderam o direito. Perderam o direito? Não, nunca tiveram o direito, entraram de gaiato do navio. Né? Eles nunca tiveram o direito, eles foram, agora tiraram fora porque não preenchiam os requisitos. Né? Tinha vereador, tinha deputado, tinha fedido, é, é, moralizando a coisa. Então, as condições, olha, você seguir, quando nós fomos pensar na dona Ruth Cardoso, ainda, que ela foi quem pensou primeiramente esses projetos sociais, é as condições para que você tivesse a Bolsa Família, o não sei o que gás, era a criança está matriculada, o filho está matriculado regularmente, frequentando, não é só matriculado, é frequentando a escola, provando através do boletim escolar, vacinado,
as vacinas necessárias, porque o pessoal diz, não, eu não me vacino porque, poxa vida, mas uma doença transmissível, você não tem o direito sozinho de adoecer os outros, você tem que se vacinar sim. Então, você vive numa coletividade, você não vive isolado, se quer viver isolado, vai viver numa caverna. Então, tem tudo isso que você tem que se analisar. Então, essas contrapartidas moralizavam. Foi tirado tudo isso fora e entrou em enxurrada. Agora volta tudo para fazer a peneira da entrada novamente. Aí vem a reclamação. Tirou-se não sei quantos beneficiários. Não tirou, não era beneficiário, era o gaiato que estava lá dentro. Eles não tinham direito. Então, é esse pessoal que é devidamente cadastrado e fiscalizado que terá direito, o José. Continua aberto ao debate. Obrigado, Damasceno. Presidente, havendo silêncio, vai-me ser, na linguagem nordestina, poderá Ah, encerrar nosso encontro por hoje, né? E depois eu, volte para mim, só para os. tá. Eu agradeço todos aí a presença. Eu só vou, como a gente tem uns minutinhos ainda, José, o que você falou, talvez aí não seja do alcance de todos, mas é um processo muito contínuo hoje, principalmente nos cash and carry, comprar, né, porque vou dizer, não tem responsabilidade nenhuma, compra com o CPF e vai embora. A partir de então da entrada deste regulamento aí, vamos dizer, dessa lei, se tiver subvenção para a cesta básica, fatalmente vão se criar as malhas, as quadrilhas, eu concordo com você, mas aqui não é o fórum ideal. Aí depois, se você quiser conversar um pouco comigo, a gente pode conversar e debater um pouco isso, porque eu entendo perfeitamente a mecânica de até empresinhas pequenas que ficaram grandes só arrumando a forma de burlar o fisco. E Uhum. exatamente isso que tem acontecido. Então, mas aqui eu vou acabar estragando aí o brilhantismo do doutor Damasceno aí, tudo que ele está explicando aí. A gente pode bater um papo aí, ou enfim, comigo, com quem a gente quiser aí, e não, como é que ficaria, por exemplo, se tiver uma subvenção de 50% na cesta básica? Eu acho que isso criaria uma rede grande aí de compradores. O Damasceno já disse que é só quem está cadastrado, pois é, mas enfim, a gente sabe mais ou menos como é que essas coisas são, né? Exatamente. Será um Salvador. prazer, Sandoval, partilhar da sua sapiência, né? A gente combina assim e discute esse assunto, dentre outros também. Eu vi o Damasceno falando que, com relação à questão da DASP aí, eu entendo que a DASP, assim como aqui a DENIG também, nós somos associações, né? Então a gente sempre fica pensando assim, é hora agora de virar a chave, vale a pena novamente a busca e a discussão global em torno de se tornar um sindicato. Então, a gente tem sempre outras dúvidas também que a gente pode dar uma profundidade um pouquinho maior, às vezes numa conversa, né, compartilhada e ver quem mais usufrui dessas ideias. Será um prazer, Sandoval. Ótimo, vamos organizar isso, sim, mas deixa eu ver vamos organizar com o doutor Damasceno junto, né? Perfeito. Mas, Porque É não aproveitando a curioso, deixa adianta. né? aí, José, aproveitando a deixa, E é bem aproveitando a deixa, nós curioso. estamos aí com o pessoal do SICA Paraná, a Aline, o Iago. Estou sentindo falta do Do Marcelo. Cadê o Curitibano Marcelo ali? Marcelo? Não, o O Marcelo Curitiba está teve um caindo. médico. Foi Ah, sustentar bom. o Curitiba. Ah, tá bom, tá certo. Olha, então é o seguinte, eu queria aproveitar ainda esse espaço para vocês entenderem. Muitos ficam na dúvida se é melhor um sindicato ou se é melhor uma associação. E, em verdade, por que existe o sindicato e por que existem as associações? Até 1988, para você vender uma cadeira quebrada, uma mesa velha, ou doar de um sindicato, você tinha que pedir autorização à Delegacia Regional do Trabalho. Você, para fazer uma eleição, morria um ente, ou morria um membro da diretoria, você fazer eleição, você tinha que pedir autorização à Delegacia Regional do Trabalho e eles iam lá presidir a eleição do sindicato. Então, era uma amarração muito grande. A saída foi o seguinte: criar as associações profissionais. Então, o patrimônio da categoria ficava na associação, ela com direitos diversos,
e o sindicato com outros direitos específicos, e o específico da negociação coletiva. Então, era a única diferença que tinha. Hoje, você pegar uma associação e um sindicato, a única diferença que tem entre um e outro é, novamente, as questões trabalhistas, de negociação coletiva de trabalho. Os demais se identificam. A diferença para a associação é a liberdade de gestão, que só quem fiscaliza a associação são os seus associados. E quem fiscaliza a entidade sindical pode ser o Ministério Público, porque envolve dinheiro público nas contribuições. Então, a gente tem que analisar o caminho que deve seguir, né, o que se deve atingir, os objetivos, para ver, quero ser uma associação ou quero ser um sindicato. Eu acho que as duas entidades convivem muito bem. O sindicato com essa representação maior, que é a representação trabalhista, e a associação com maior liberdade de ação, de atuação, para poder melhor atender os seus associados. Eu acho que as duas do mesmo estado poderiam funcionar em coparceria perfeitamente bem, desde que não brigue ao interesse. Maravilha, olha aí. Olha quanta coisa a gente discutiu, conversou, né? Que não estava na pauta, e é sempre de interesse do nosso segmento. Eu fico muito feliz aqui com Alessandra. Obrigado, Alessandra. Com todos, a presença de todos, os assuntos que foram tratados, bastante coisa, isso está acontecendo, né? Está acontecendo. Eu desejo a todos ainda os 3 dias de trabalho dessa semana e o fim de semana para descansar. Bons para todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou Obrigado. aqui no nosso próximo encontro. Olha, nós vamos trazer no próximo encontro mais alguma coisa sobre essa medida provisória 1185, que eu peguei só en passant, para nós nos situar, mas nós temos que avançar nos principais pontos que interessam ao nosso segmento. Nós estamos hoje no dia 13 de setembro. 13 de setembro. 13 de setembro. Vamos tentar ver se nós voltamos a nos encontrar no dia 27 de setembro. Passa uma quarta-feira, na outra quarta-feira. E vocês são todos convidados a estarem conosco. E repito o que eu disse no último encontro. Se tiver algum tema a ser debatido e alguém que queira trazer para o debate, por favor, nos comunique que nós colocaremos na pauta. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Boa Um tarde. abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar com a voz da Aline. Diga de novo, Aline. Oi? Diga de novo. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau.